Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes. 10 de abril de 2025. Hoje completam 100 dias da gestão de Roberto Filho. E a partir de amanhã faremos aqui um balanço do que foi anunciado como avanço e o que está deixando a desejar. Ok? Tem que analisar o material, tem que preparar toda essa pauta e ontem foi um dia bem conturbado com relação a muita coisa, inclusive isso que a gente ainda não tem informação sobre o que a prefeitura vai anunciar no dia de hoje, tá bom? Bom, vamos lá. E ontem aconteceram também as audiências de instrução e da representação por abuso de poder econômico e compra de votos, suposta compra de votos, né, de Ilo Neto, tá? E a AIJE contra Roberto Filho, que inclui ainda a apuração de um suposto envolvimento com facção criminosa. Foram colhidos depoimentos, dentre eles os do delegado Wesley Alves, que investigou o caso relacionado ao suposto envolvimento com compra de apoio de facção. Este depoimento durou pouco mais de 2 horas. Em seguida foram ouvidos os policiais civis que estavam atuando nessa investigação. Como ainda não recebemos todo o material referente às falas e a gente precisa analisar isso com muita calma para transformar isso em uma notícia, né? Vamos elaborar amanhã a matéria, tá? De hoje para amanhã a gente está elaborando isso assim que chegarem todas as informações pertinentes e de forma completa para que a gente possa falar sobre as duas ações de maneira equilibrada, como manda o bom jornalismo, ok? Mas rapaz... Bom, mas teve coisa complicada no dia de ontem, tá? Pois é. Vamos ao que temos para hoje, e que são situações muito preocupantes, tá bom? Mas vamos lá. Era uma vez, na terra do Balaio de Gatos. E no episódio de hoje... Falta de merenda e alimentos de péssima qualidade nas escolas de Iguatu geram denúncia. Segundo nós recebemos essa informação, é um pingo de comida para 48 escolas. Essa é a frase. Mas rapaz... O áudio enviado à imprensa, no caso nós, a mim principalmente, foi por uma pessoa com mais de 25 anos de serviço na rede pública de ensino de Iguatu, denuncia uma situação alarmante nas escolas do município. A escassez quase total de merenda escolar. A fonte, que pediu anonimato por medo de retaliação, que agora tem isso aqui, né? Mas rapaz... Afirma que a atual gestão reduziu drasticamente o volume e a qualidade dos alimentos destinados às unidades de ensino, em especial as de tempo integral. E olha, que eu até imaginei que essa situação já tivesse resolvido. Aspas para a fonte. No mês de março, esqueceram de comprar o arroz. Imagina uma escola com tempo integral sem arroz, que é o básico. Fecha aspas. Diz a fonte. Mas rapaz... Segundo a denúncia, a média de arroz comprada em gestões anteriores era entre 2.500 e 2.800 quilos mensais, ou seja, quase 3 toneladas. Em março desse ano, foram adquiridos apenas 580 quilos de arroz para atender 48 escolas. Aspas novamente para nossa fonte. 580 quilos para 48 escolas é a mesma coisa que tu pegar meio quilo de arroz e querer fazer um almoço para 20 pessoas. Fecha aspas. Compara a nossa fonte, né? Que demonstra indignação com a situação. Além da quantidade insuficiente, os alimentos que chegam às escolas são de baixa qualidade e têm pouca variedade. A denúncia inclui apenas 5 caixas de óleo vegetal para todas as escolas, feijão de qualidade inferior, cuscuz em número limitado de fardos, frango e peixe que não podem ser preparados por falta de óleo e temperos. A ausência de itens básicos como tomate, pimentão, cheiro verde e verduras em geral. E o bom é que o nosso vice-prefeito se chama Francisco das Frutas, né? E com certeza também das verduras, né? Bom, engraçado é que podia tudo ser comprado aqui, né? Mas rapaz... Mas vai saber, né? Olha só, aspas novamente. Quando vai carne, não tem os temperos.
Como é que você faz uma carne sem verduras? Só com batatinha, cenoura e beterraba. Fecha aspas. A fonte também critica a atual administração municipal, afirmando que mesmo a gestão anterior, com má reputação, a merenda era mais completa. Aspas de novo. O Edinaldo foi um péssimo gestor e todo mundo sabe, mas eles compravam muita coisa. Esse Roberto é 100 vezes pior, ponto, fecha aspas. Mas olha só que absurdo, né? Eu vou ter que dizer isso porque, diante do cenário de perseguição que ultimamente anda se transformando essa cidade, principalmente com relação à imprensa e a quem denuncia, eu vou ter que, inclusive, citar o que eu vou ler agora, o que é absurdo, tá? Mas, rapaz, É importante informar aos desinformados, ou aos que se fazem de desinformados, que a divulgação de denúncias, como esta que eu acabei de fazer, atende a um dos princípios fundamentais do jornalismo: informar o cidadão sobre os fatos de interesse público, especialmente quando envolve a administração de recursos públicos e o direito à alimentação de crianças e adolescentes. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4815, já declarou que a liberdade de imprensa inclui o direito de crítica, especialmente em relação a agentes públicos e temas de interesse coletivo. Dessa forma, a veiculação desta denúncia atende não apenas ao interesse jornalístico, mas também ao direito constitucional da sociedade de ser informada. E é um absurdo eu ter que ler um texto desse para explicar que eu estou fazendo uma denúncia baseada em fatos que nós recebemos e que nós pedimos uma apuração e resposta. É absurdo. A que ponto nós chegamos? Bom, a prefeitura, até o fechamento dessa reportagem, não se manifestou oficialmente sobre as denúncias. Bom, mas vamos para outro problema, tá? Infelizmente. Agora, contra um veículo de comunicação. Eu costumo dizer, você pode até não gostar de mim, ou, sei lá, do pessoal que fala sobre política em outra rádio ou outro canal de comunicação, isso é um direito seu, tá? Faz parte do jogo democrático e, obviamente, não só da liberdade de expressão, mas como também da liberdade de adquirir conhecimento, tá? Informação. Você escolhe aonde você se informa. mas, rapaz, A Rádio Liberdade está sendo alvo de ordem de retirada de antena após 62 anos de operação. Perseguição política ou crime ambiental seletivo? Vamos lá. A Rádio Liberdade, emissora histórica com 62 anos de serviços prestados à população de Iguatu, emitiu uma nota de repúdio contra a Secretaria do Meio Ambiente do município após ser surpreendida com uma notificação para apresentação de documentos ambientais em apenas 5 dias, sob pena de multa, e eles já levaram duas de 5 mil, e ordem de retirada da torre de transmissão em 15 dias. mas, rapaz, O caso, que poderia ser tratado como uma questão técnica, e deveria ser assim, ganhou contornos profundamente políticos. A emissora pertence ao grupo do deputado estadual Agenor Neto, ex-prefeito de Iguatu. Seu filho foi candidato a prefeito nas últimas eleições, né? E quem ganhou foi Roberto Filho, do PSDB, o atual gestor municipal. A nota diz que, mesmo solicitando uma prorrogação técnica de 60 dias, necessária para reunir os documentos, o pedido deles foi sumariamente negado, sem diálogo ou qualquer consideração pela complexidade do processo. É o que diz a nota, uma parte da nota oficial da emissora. Mas o que mais chama a atenção é que, durante mais de 6 décadas de funcionamento da torre no mesmo local, nenhuma gestão anterior, nem mesmo adversária, utilizou a máquina pública para tentar encerrar operações de rádios com viés opositor por meio de notificações emergenciais ou punitivas. A Rádio Jornal já teve um monte de problemas. mas, rapaz, E, obviamente, os seus adversários, nas épocas e à época, também não fizeram nada, certo? Não criaram nenhum problema com relação a isso e, obviamente, devem ter solicitado o ajuste ou a reparação ou a correção e, obviamente, isso foi feito e a vida segue, tá? Não temos registro disso, nem de gestões que administraram Iguatu no século passado. A justificativa da prefeitura seria o suposto cometimento de crime ambiental. No entanto, essa preocupação parece altamente seletiva. Há mais de 10 anos, a estação de tratamento de esgoto, a ETE, do SAAI, vem despejando esgoto sem tratamento, fezes cruas, diretamente no leito do rio Jaguaribe, conforme denúncias reiteradas por moradores ambientalistas e veículos de imprensa. Até hoje, nenhuma providência efetiva foi adotada. mas, rapaz, A postura da gestão, que prometeu democracia e liberdade, mas aplica medidas intempestivas
e desproporcionais contra adversários políticos. Revela não só a falta de bom senso, como também a baixa tolerância à crítica, tá? Porque não tem outra explicação. Não há nenhuma justificativa que não se possa prorrogar esse prazo, negociar esse prazo. Estou te dando 60 dias. Se em 60 dias você não resolver, aí eu vou aplicar as sanções daqui para frente e aí você já sabe, tudo bem, assinar aqui, tá ok. E divulgar isso. Mas nada disso foi feito. Mas rapaz, Então isso me lembra do dramaturgo Bertolt Brecht. O texto não é dele, mas ele que deu popularidade a esse texto, é de um outro alemão, que escreveu sobre o avanço do autoritarismo na Alemanha, na época da Segunda Guerra Mundial, e o perigo de assistir calado enquanto se perseguem veículos de comunicação, certo? Primeiro, levaram os comunistas, mas não me importei com isso, porque eu não era comunista. Quando vieram me levar, né, depois de terem levado judeus, ciganos, católicos e um monte de gente, já não havia mais ninguém que pudesse protestar e me defender. Então, essa ação contra a Rádio Liberdade não é apenas um caso isolado. Ela acende um alerta grave. Outras rádios, outras vozes podem estar correndo o mesmo risco. mas rapaz, Se calar agora, diante dessa arbitrariedade, pode significar compactuar com o retorno de um passado sombrio, em que a liberdade de expressão era uma concessão e não um direito. A Rádio Liberdade não é apenas uma emissora, é um marco cultural e histórico de Iguatu, que sobreviveu à ditadura militar e revelou nomes como J. Jaime e Nonato Albuquerque. Ver essa rádio ser ameaçada por meio de manobras administrativas é mais uma ação de governo. É um sinal de regressão democrática disfarçado de legalidade. Diante de uma gestão que criminaliza vozes divergentes, enquanto ignora crimes ambientais da sua própria responsabilidade, a lógica parece clara. Acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Se for necessário tirar a rádio dali, que ela tenha o tempo correto, técnico, para poder transferir essa antena para outro lugar, tá bom? A democracia não se apaga de uma vez. Ela começa a falhar nos detalhes. E é aqui que nós temos que reclamar. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Que uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!